Como nós falamos de frustração, é importante falarmos um pouco da família e nos debruçarmos mais sobre a psicoeducação e a orientação quando elas se fazem necessárias. O autismo, ele de alguma maneira, ele maltrata bastante a família, maltrata desde a sua primeira concepção. Dentro de uma abordagem inicial, lá em 43, falava-se em distúrbio do contato afetivo, falava-se em mãe geladeira. Então, há uma concepção antiga, que hoje a gente já considera que em desuso, de que o autismo seria proveniente da falta de afeto. Esse nós podemos dizer que é uma primeira forma de maltrato. Depois, nós temos um bebê diferente, que reage de uma forma diferente em casa e que ninguém sabe o que é, o que ele tem. Então, o diagnóstico seria uma segunda forma de maltrato. Tá? E de verdade, quando se pretende ter um filho, ainda que essa gravidez não tenha sido planejada, há uma série de expectativas que são depositadas sobre essa criança. Ainda que a criança ainda esteja sendo gerada, já se pensa em qual escola ela vai estudar, onde vai fazer natação, qual profissão vai ter, qual a fisionomia que terá, com quem vai parecer, se com a mãe ou com o pai. Então, é muito natural e humano que, ao se ter contato com um diagnóstico, lá por volta dos 2 anos de idade, que hoje, pela literatura, nós já consideramos um diagnóstico tardio, certo? É possível que se pense e que se tenha um choque com o diagnóstico. Especialmente porque nós estamos falando de uma situação onde não há cura ainda. É diferente de ter um filho com síndrome de Down, que a mãe já sai da maternidade com o diagnóstico, que os pais já saem do hospital sabendo o que seus filhos têm. O autismo leva um tempo para ser detectado. E nessa apreensão da dúvida, o sofrimento e o estresse é muito grande. E se não é feito um trabalho com os pais, com a família, nós vamos ter dificuldades nesse binômio de aceitação e negação. Então, há muitos estudos sobre famílias de crianças com autismo. Vocês vão poder consultar os links nessa aula de textos que falam a respeito, vão poder consultar textos de professores que escrevem especificamente sobre o tema e vão verificar pontos muito comuns. Uma das primeiras perguntas das famílias é: por que comigo? Por que com a nossa família? E aí existem muitas crenças e muitas explicações para esse assunto. O fato é que nenhuma família se prepara para ter nenhuma criança que tenha algum problema, né? Então, quando se tem um diagnóstico, a criança é encaminhada para vários serviços: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, e muito poucas vezes a família é encaminhada para algum tipo de atendimento e fica sem um determinado acolhimento. E a forma como é dada a notícia para a família faz todo um diferencial. Porque eu posso dizer que o autismo é uma doença terrível e apresentar uma lista de limitações e acabar com a vida dessa família, ou dizer a verdade, que o autismo não é um problema tão grande assim, que é uma outra forma de existir e que pode ser muito belo dentro daquela família se eles aprenderem a lidar com a situação. A forma como é dada a notícia interfere na relação dos familiares com esses filhos. E aí, em todo o investimento que eu vou fazer em torno desse filho, também tem uma relação com a notícia. Isso já é comprovado por pesquisa. Mas é claro que a família vai viver um processo de luto. Luto simbólico porque não se esperava
que o filho viesse com o autismo. Havia uma outra expectativa em torno dessa criança. Então, transitar entre a aceitação e a negação é um fato que é comum e que precisa ser respeitado. Bom, são famílias que vivem elementos estressores muito fortes. Então, o estresse familiar é muito grande. E por conta desse estresse, nós temos algumas estatísticas não muito positivas. Por exemplo, quase 70% dos casais se separam por conta do estresse vivido com a notícia e com a rotina que pode ser dura, pode ser cansativa. É preciso trabalhar com a solidariedade que existe entre as famílias e os papéis parentais. O que a gente tem visto na nossa prática? Que, na maioria das vezes, as mães estão à frente dos processos. Muitos pais também já participando, isso é muito bom, mas ainda há pouco estudo em relação aos irmãos. E é também delicado saber que hoje o protocolo internacional nos recomenda que quando nós identificamos uma criança com autismo na família, os irmãos também precisam ser rastreados, porque pode haver algum tipo de comorbidade, já que nós sabemos ainda pouco sobre o autismo, mas já sabemos que ele tem uma origem genética. Então, ocorre, muitas vezes, da criança ter autismo e o irmão ter Asperger. Ocorre muitas vezes da criança ter autismo e o irmão ter dislexia. Enfim, é preciso rastrear para verificar e também envolver os irmãos no processo de tratamento. Até porque, se a gente pensa num futuro de longo prazo, espera-se que os irmãos bem orientados sejam, de fato, os cuidadores desse irmão autista. Espera-se que, com uma intervenção bem feita, ele não precise de ninguém, que ele possa ter a sua vida independente, que ele possa trabalhar, namorar, estudar e fazer da vida dele o que ele bem quiser. Mas caso ele venha a ser um adulto dependente, os irmãos são as pessoas mais próximas, então eles precisam ser envolvidos no processo. E na nossa prática clínica, inclusive, temos visto irmãos deprimidos, junto com os pais, em função do diagnóstico do irmão, menor ou maior. Tá? Também é delicado pensar que alguns pais recebem orientação para ter o segundo filho, quando o autista é o primeiro, para que este segundo filho possa cuidar do primeiro. É preciso pensar, né? E acredito que seria uma discussão filosófica se essa recomendação deve ser dada ou não, porque é alguém que já nasce com uma missão estabelecida e com uma função. Então, essa discussão talvez valesse a pena ser feita nos fóruns, né, propostos pelo curso, nas conversas e nos chats dos cursos. O que vocês pensam sobre um irmão que nasce para ter esta missão, ok? Os principais problemas e falas das famílias que surgem. Uma primeira fala por que aconteceu comigo? De onde vem? Da minha família ou da família do meu marido? Da família do pai? Não veio de lugar nenhum, porque não existe hereditariedade. E o autismo não escolhe classe social, raça, não escolhe profissão, não escolhe absolutamente nada disso. Então, não é culpa de ninguém, que é uma palavra que também aparece bastante quando o assunto é família. Ok? As famílias costumam relatar dificuldades com o sono da criança. Muitos dormem muito mal, dormem pouco, acordam no meio da noite com terror noturno
Então isso incomoda bastante. Em segundo lugar, reclamam bastante com problemas com o uso do banheiro. Os mais graves tendem a manipular fezes, urina, prolongam o uso da fralda e também se queixam muito da falta de comunicação e de interação com seus filhos. Quer dizer, eu escuto bastante, né? Eu queria ouvir a voz do meu filho. Quando é que ele vai falar? Quando é que ele vai poder conversar comigo? Então, é um dado também bastante preocupante. A mãe e o pai que querem ouvir a voz do filho e que não tem esse retorno. E aproveitando aquele dado que a gente tem lá da origem da concepção do autismo, de que seria fruto da mãe geladeira ou da falta de afeto, é importante dizer o seguinte, que ocorre, né, uma espécie de fenômeno nessas relações interpessoais que é um eterno dar sem receber de volta. Então, a mãe que tem, o pai que tem um filho com síndrome de Down ou com qualquer uma outra questão, dá um beijo e tem o beijo de volta. Dá um abraço e tem um abraço de volta. Mas a família que tem uma pessoa com autismo nem sempre tem esse afeto de volta. Quando não se tem de volta, para de oferecer. E aí fica realmente uma relação fria. E parece que a criança é autista porque a mãe ou o pai são frios. Isso é uma forma de maltrato em relação a essas famílias, certo? Então, a comunicação é uma questão apontada pelos familiares. O desejo de que eles tenham uma vida independente, que sejam autônomos, que não precisem de ninguém, que possam conviver, possam se virar, possam exercer a sua autonomia, possam ser cidadão, também fica muito presente na família, e também o desejo do autocuidado, né? Será que eles vão ser capazes de preparar o próprio alimento, de comer sozinhos, de tomar banho sozinhos, ou serão eternamente dependentes? Um outro problema que afeta por demais a família é a escolarização. Nós temos relatos de famílias, relatos muito comoventes até, de rejeição. Já experimentamos isso muitas vezes. Da matrícula negada, hoje um pouco menos pela força da lei, mas negada por outras razões que não pela lei, como não temos vaga, aqui não pode ficar porque tem uma escada perigosa, aqui ele só vai poder ficar meio turno porque a estrutura da escola integral não dá conta ainda das escolas, das crianças especiais. Então, as mesmas dificuldades que uma família de classe popular enfrenta na hora de matricular um filho seu numa escola, uma família que tem condição de pagar uma boa mensalidade também enfrenta a rejeição, porque nós temos muitas barreiras na sociedade. A barreira física, que é a falta da rampa ou do elevador, né? O acesso ao currículo, que nem sempre é facilitado, mas a pior delas e a mais difícil de quebrar tem sido a barreira atitudinal, que é a barreira do preconceito, a barreira do estigma, a barreira do medo do desconhecido, quando nós, professores, poderíamos receber uma criança com autista na escola com um olhar completamente avesso a esse, que é o olhar de que quando eu recebo uma criança com uma forma diferente de existir nesse mundo, eu posso aprender muito com ela, que existem inúmeras formas de comunicação, inúmeras formas de expressar afeto, inúmeras formas de brincar. Então, o que nós chamamos hoje de escola inclusiva, que merecerá uma aula à parte, fruto dos nossos estudos, ainda está longe de acontecer e a escolarização ela está ainda, né, na lista dos problemas encontrados pelas famílias na hora de escolher a instituição para os seus filhos. E o autismo na adolescência e na fase adulta? Bem, nós falamos de luto
no início da nossa aula sobre família. Esse luto, ele não é algo que surge e depois é eliminado por completo. Existem ciclos de lutos. A família elabora, ok, ele é autista, o que eu tenho que fazer, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer para melhorar a condição dele de vida, de aprendizagem, mas depois pode voltar. E agora, os amiguinhos estão aprendendo a ler e ele não está. O que eu faço agora? E agora, os amigos estão começando a namorar, a frequentar os passeios, e ele não tem ainda independência para isso se ele não foi trabalhado. E aí esse luto pode voltar, pode se renovar ou não, dependendo do trabalho que foi feito com os familiares. Então, na adolescência e na fase adulta, costuma acontecer um fato muito interessante. Se a criança não foi bem trabalhada, ela pode até não ter tido retardo associado, deficiência intelectual associada, e agora ela surgir pela falta do trabalho ou pelo trabalho ineficiente. Então, alguém que nasceu somente com autismo, fazia parte daqueles 30%, agora pode fazer parte dos 70% e ter a deficiência intelectual adquirida pela falta do trabalho adequado. Um outro problema apresentado pelas famílias seria o dado da sexualidade, né? Algumas famílias tendem a ignorar, achando que isso não vai acontecer porque ele não é uma criança típica, não é um jovem típico, então não vai querer namorar, não vai querer ter alguém, ter um companheiro, uma companheira, mas isso não é verdade, porque as necessidades em relação à sexualidade de uma pessoa com autismo são as mesmas necessidades de qualquer outro ser humano. A forma de expressar é que é diferente. Então pode acontecer de uma manifestação de sexualidade fora de hora e de lugar. E por isso deve entrar no nosso programa de ensino. O que fazer com ela? A pior coisa que uma família pode fazer, e que os profissionais de educação e saúde também podem fazer, é ignorar que a sexualidade existe. Até porque já vimos em aula anterior que ela não vivenciada vai se transformar em agressividade. E como último ponto de nossa aula sobre família, eu gostaria de chamar a atenção que a família é o que há de mais importante quando se trabalha com autismo, porque eles podem se tornar coterapeutas, coeducadores em casa, quando eles recebem esse filho da forma que eles são, né? Da forma que o filho é, e quando eles conseguem trocar as orientações com os profissionais que estão atuando com as crianças. Então, falar sobre suas dúvidas, sobre suas angústias, falar sobre essa diferente forma de existir, perguntar, né, argumentar, ter a coragem de trocar de médico, ter a coragem de trocar de terapeuta, ter a coragem de não drogar o seu filho, e eles podem ser grandes parceiros no trabalho que nós fazemos junto aos autistas.